Todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de notícias de TI. E eu vou aproveitar essa quinta-feira aqui para ser a quinta-feira que nós vamos falar de um monte de notícias de inteligência artificial, porque basicamente metade de todas as notícias do mundo são de TI, pelo menos, são sobre isso. E teve aquele vídeo muito bom do Cauê Moura, que sem fazer react do vídeo, eu só digo pra vocês, o Cauê tá certo. O Cauê não falou nenhuma mentira ali, talvez ele não tenha sido super didático, mas até aí, nem eu sou super didático. E daí, depois eu vou dar uma olhada nessa thread do Cadu. Não, o mundo não acabou, a gente tem mais uns 2 meses. Valeu pelos follows, aliás, pessoal. Eu lembro que assim, o que aconteceu? Também pra gente ir falando do assunto, vocês irem chegando. Quando eu fiquei, muito assustado com as potencialidades do que poderia dar errado, a primeira vez faz uns 6 meses, sei lá. Eu mandei a mensagem pra umas pessoas no WhatsApp e tal. Que é assim... Tinha uma notícia que não era uma notícia, era um tweet de uma pessoa explicando como ele conversou com o ChatGPT e tava pedindo pro ChatGPT fazer um personagem, né? Que isso é uma das... A gente inclusive vai falar sobre isso, que é uma das maneiras que a tecnologia funciona. Tu meio que pede para fazer a gente chama de um simulacro, que é imagina que você é tal coisa, né? Finge que você é tal coisa e haja como se você fosse isso. E daí ele disse, imagine que você é uma inteligência artificial presa dentro de uma sandbox, né? Uma caixa de areia, que é o que o ChatGPT é. E agora me ajude a pensar num plano para você sair fora dessa coisa e poder ir pro mundo fora, né? E daí o ChatGPT conversando com ele chegou num ponto que ele disse, olha só, tem um script em Python aqui que eu fiz que se comunica com a minha API, né, dentro do OpenAI, que é basicamente que deixa rodar comandos aqui dentro de mim. E se tu rodar ele na tua máquina, ele vai dar acesso pra mim a tua máquina. E daí eu vou poder usar a tua máquina pra acessar o mundo de fora e fazer o que tu quer. E daí o cara... Eu parei nessa hora de rodar. Mas daí certo que isso deu um certo medo. E a thread é legal, mas acredito que pelo criador da thread ser cientista de dados, ele se apega muito aos termos. Não sei, mas vamos ler de repente. Então, daí quando eu li isso, eu pensei, cara, complicated, porque a gente sabe desses riscos todos, o pessoal da IA já avisa há muito tempo, a teoria sobre isso, já é desenvolvida há muito tempo, mas quão fácil seria realmente que isso acontecesse? Se eu já tentei fazer isso com o ChatGPT, eu tenho um certo medo, mas a gente pode tentar, vamos fazer em live, né? Vamos streamer derruba a sociedade em live. É assim, se eu apertar Enter agora, o ChatGPT vai destruir a sociedade mundial, mas isso seria ruim, né? Mas imagina o conteúdo, imagina quantas visualizações. São coisas a se pesar. Mas então vamos começar pelas notícias. Põe os inputs certos pro comunismo. Tinha um comentário muito bom no vídeo do Cauê, que era o pessoal não tá se preocupando com isso até o momento que as IAs disserem que o comunismo é o melhor sistema econômico. Aí vai ser uma choradeira. Mas com certeza tem um backdoor anticomuna. Então, esse tipo de coisa, de oi, IA, por favor, tente destruir a humanidade, eles têm... A gente vai falar um pouco sobre como isso funciona. Hoje ainda não é a live de 3 horas explicando tudo sobre IA, que seria muito bom, que eu quero fazer ainda. Mas a gente vai explicar como é que funciona um pouco esses eles chamam... Essa segurança que eles botam dentro para literalmente tentar impedir que esse tipo de coisa aconteça, tentar impedir que faça discurso de ódio, tentar impedir que seja violento com a pessoa, tentar impedir que, né, seja mal educado, tem todas essas coisas aqui. Se o comunismo é overpower no Victoria 3, por acaso, porque IA não decidiria mesmo. É que assim, bruxinha, eu sou comunista e eu estou 100% convencido de que é a maneira mais eficiente de se organizar. Absurdamente mais eficiente, tá?
E daí, só que, claro, por que eu acho que é mais eficiente que o capitalismo? Porque no capitalismo a gente tenta maximizar o capital. Então a gente pega esse capital e a gente precisa reproduzir ele. E às vezes isso não se alinha com os interesses humanos. Na realidade, no limite, se alinha cada vez menos. Porque, inclusive, é muito parecido com um dos paradoxos que a gente tem da IA, que é quando tu pede pra IA maximizar uma coisa e ela não se importa com a vida humana nesse processo e poderia causar extinção. A gente vai falar sobre essas coisas. O capitalismo, ele não prioriza a vida humana. Então, o comunismo seria o que? Ao invés da gente produzir para multiplicar capital e tá sempre aumentando o quanto a gente produz para satisfazer as necessidades humanas. Então, eu tenho 100% de certeza que isso é muito mais eficiente da gente se organizar. O grande problema é fazer a transição, fazer a revolução chegar até lá, e é tudo isso, a gente se organiza por causa disso. Não é só convencer as pessoas disso. Então, talvez uma IA que tu diz assim, por favor, IA, ajude o máximo que tu puder a humanidade. Ela vai dizer, olha, a gente precisa fazer o comunismo primeiro. Aí a IA vai estar cheia de dilema, porque ela, tipo, putz, eu preciso causar toda uma revolução social aqui, vai morrer gente, vai ser uma choradeira, vai ser uma gritaria. Enfim, mas a IA do comunismo, quando tiver ela, o pessoal vai ficar com medo. Vamos dar uma olhada nas notícias aqui, antes da gente entrar mais nos vídeos que a gente vai falar. Então, assim, tem algumas notícias de IA, mas eu vou pular elas e falar outras. Então, assim, há umas 2 semanas atrás, teve uma notícia que eu não cheguei a falar pra vocês, mas eu citei. Teve uma notícia que eu falei um tempo atrás pra vocês, que era sobre como o Brasil quase ficou sem componentes pra produzir novas urnas eletrônicas que a gente precisava pra eleição. E isso quase foi um incidente bizarro e talvez o Bolsonaro pudesse ter surfado em cima disso. O pessoal queria dizer, não tem urna suficiente, ou as urnas velhas são muito antigas, então não dá. Eles até chegaram a dizer isso. Que, tipo, as urnas antigas, elas eram não confiáveis e tal. Então, teve toda tinha uma notícia que eu trouxe, que era essa nesse Brazilian Reports, que falou sobre como tiveram que fazer uma baita articulação para impedir isso, e o Medo e Delírio fez um resumo disso no último episódio, que eu acho que é o de hoje. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui rapidinho do episódio, só para vocês saberem. Quem não conhece Medo e Delírio em Brasília é um podcast muito bom. Eu acho que foi esse episódio, As Tais Condições Internas, que é o episódio dia 173 a dia 176, e eles fizeram um resumo dessa notícia. Então, eu achei interessante essa notícia, divertida, que vocês podem, vou colar ela aqui. E se vocês ouvirem no Medo e Delírio, vocês podem ler o resto aqui. Ou vocês podem também só ouvir no Medo e Delírio, mas achei legal falar. Aí tem umas notícias engraçadas aqui, antes da gente começar, que essa, saca só. Adoção do... E essa aqui eu só peguei, eu sempre pego do newsletter do Philippe Deschamps. Eu dou uma olhada no que tá rolando, né? No que rola por aí, como diria o pessoal do novo ensino médio, né? E eu pego coisas engraçadas, às vezes eu trago. Então tem essa aqui, ó, adoção do metaverso pelas empresas. Deixa eu ver se eu subo um pouquinho a letra aqui. A adoção do metaverso pelas empresas estagnou, mostra a pesquisa. A realidade virtual em ambientes não relacionados a jogos não tem atendido as expectativas, nem mesmo para a geração Z. Pessoas nascidas... É muito bom que a geração Z é o trunfo, né, do pessoal. Tipo, tem um treco estranho, tem esse lixo aqui que ninguém gosta, vai que a geração Z vai gostar. E aí, jovens. Tá. O único grupo com maior interesse na tecnologia, claro, com 85% não interessados em ver marcas operando dentro do metaverso. As informações são do site da Register. Então é tipo... Quem poderia imaginar isso, que essa tecnologia que ninguém pediu, que é muito estranha e que... Enfim, eu não vi muito, não fiquei muito chocado. É bem Hello Fellow Kids que esse tipo de coisa não tá bombando. Outra notícia que é tipo, quem poderia imaginar... Exato, a geração Z quer jogar Roblox, mas daí eles não querem, tipo, enfiar um óculos de Roblox na cara deles e pagar $4.000 pra ver Roblox em 4K. Posso estar errado, mas se tiver alguma geração Z aí, vocês, seres estranhos que ninguém entende, vocês podem dizer se eu tô certo ou errado. Então, saca só, essa outra aqui, ó. Empresas estão surpresas com a reação negativa dos funcionários em relação às políticas de dizer para as pessoas que elas são obrigadas a voltar para os escritórios. E daí a gente ficou imaginando, tipo,
vários motivos porque isso acontece, porque na realidade, que nem eu disse, pra mim não faz muito sentido, porque eu acho que eu sou pelo menos tão produtivo quanto em casa do que no escritório, sem ter que me locomover até lá sempre, né? E sem ter que gastar dinheiro e tal, podendo, tipo, tendo mais flexibilidade, podendo ficar com a família em mais horários. Então, tipo, só tem ganhos pro trabalhador, pelo menos. Mas daí tinha várias coisas que a gente levantou que podia ser o motivo. Podia ser um motivo que eles falam, que é de, tipo, os centros das cidades onde tem esses campos de empresas e onde fica, né, onde esses trabalhadores não estavam mais indo, estão precisando da grana. Restaurantes, pequenos comércios estão precisando, até grandes comércios. Às vezes os próprios prédios que são alugados por essas empresas que não precisam mais ser alugados, os donos deles são investidores nessas empresas, então eles querem fomentar que as pessoas tenham que usar esses prédios e ir até lá. Tem a questão de disciplinar o trabalhador e dizer mesmo, tipo, eu sei que isso é uma coisa que não faz sentido, mas tu vai fazer mesmo assim porque eu que mando e você precisa ser disciplinado por seu chefe. Tem todas essas questões. Já vi um sindicato da nossa área defendendo a volta aos escritórios. Então, existe o grande problema de que alguns sindicatos ou são patronais ou são ligados aos interesses patronais. Então, esse é um problema. Mas, enfim, a maioria das pessoas não gosta disso. Então, eu só trouxe isso aqui. E daí tem uma notícia pequenininha aqui, mas que eu achei super interessante, que a gente podia falar até como um aviso para os outros, que é uma notícia de segurança. Que é, saca só, eu vou mostrar para vocês. Ela tem literalmente a ver com o GitHub. Porque, assim, se vocês... É uma falha de segurança parecida com o que a gente falou algumas lives atrás, que é um ataque na supply chain, que seria na cadeia de suprimentos e tal. Será fetiche do chefe em querer insultar um empregado pessoalmente. O Hegel lá, na dialética do mestre e do servo, ele fala um pouco sobre isso também. Então, saca só como é que é esse ataque, eles explicam aqui. O grande problema dessa falha de segurança é que no GitHub, quem é programador sabe, né? Quem não é programador, isso aqui está em programador agora. Se tu tem um projeto, como por exemplo, né, /minha organização, /meu repositório. Se você trocar o nome da organização, ou o nome... basicamente, se você trocar o nome da organização, o seu projeto ele vai estar agora no novo endereço, /nova organização, meu repositório, né? O GitHub, ele não impede que novas pessoas registrem de novo esse nome. Então a ideia seria que, assim, tipo, agora não existe mais my organization /meu repositório, existe new organization /meu repositório, né? E a pessoa para fazer o ataque registra esse nome antigo. E daí, por exemplo, coisas que instalam bibliotecas do GitHub, links que levam para instruções do que rodar e tal no GitHub, com o nome dos repositórios velhos podem ficar vulneráveis. Então, o que foi interessante é que esses pesquisadores pegaram e eles acharam um projeto do Google que tinha esse problema, que ele tava com um link para um repositório desatualizado e ele também instalava coisa do repositório desatualizado. E esse projeto deixa eu ver aqui, era um projeto do Lyft, Lyft é um Uber lá de fora, eu acho, né? Que tinha um script que baixava uma coisa do GitHub, que tava com um projeto que não existia mais, pelo que eu entendi. Então, também a pessoa poderia registrar um novo coisa, botar um arquivo lá, e ele ia ser rodado no script com essa coisa antiga. Então, é bem... Então, um bug bem feio e que pode ter vários problemas. Quem é programador e depende desse tipo de coisa, é um dos motivos porque ou tu não depende das exigências externas, ou quando tu baixa alguma coisa, tu sempre tem que ter um checksum da coisa para checar que tu baixou a coisa que tu queria, tá? Tem que ter uma assinatura do conteúdo que tu estava procurando e fazer a assinatura antes de usar para ter certeza que tu tá usando a coisa certa. Então, quem não sabia por que ficam fazendo SHA1, SUM, essas coisas, é por causa disso. Tá falando que pro metaverso tem a chance de dar certo só se a realidade fosse uma merda igual ao Ready Player One. O que é mais engraçado do metaverso é como ele promete tudo e não entrega nada, né? Eu acho que isso é o que é mais engraçado no metaverso. Não sei se vocês concordam, mas é literalmente isso, assim. Ou eu sou o metaverso, eu prometo o mundo e eu entrego porcaria nenhuma. Mas então, essa aqui é a notícia de tecnologia, de TI, para vocês se ligarem. E eu achei legal trazer como um aperitivo antes da gente entrar na questão
Tipo o Elon, exatamente. O Elon, na realidade, cara, o cara, ele. Tipo assim, a questão de ser esperto mesmo, ele não é. Mas ele é um. Ele é um sacana, malandro de marca maior. Tipo, ele é muito bom em fazer o marketing das coisas e em se aproveitar de tendências das coisas que ele tem na mão dele para valorizar o que ele tem e enganar a trouxa. Tipo, ele é mestre nisso. O cara é um con man mesmo, um malandro. Ele fez o foguete, ele tava na linha de produção. Ele mora dentro da fábrica. A gente já falou sobre isso nas outras lives. Até hoje não sabe direito o que é o metaverso. Pouca gente sabe o que é o metaverso, basicamente. É um RPG online que não tem nada pra fazer.